como essa crise vai cooperar para o seu bem. Em Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Essa palavra é poderosa, muito conhecida, muito atual, e quando ela me foi revelada, foi um verdadeiro divisor de águas em minha vida. Em outra tradução diz que todas as coisas cooperam para o bem. Nosso futuro, os planos de Deus para a nossa vida já está escrito, mas precisamos crer no que lemos. E você, meu irmão e minha irmã, crê no que você lê? Existem coisas na palavra de Deus que são difíceis de acreditar. Começamos por vezes a acreditar verdadeiramente no que está escrito na palavra de Deus, quando tudo começa a dar errado em nossa vida. A maioria das pessoas começa a acreditar na palavra, infelizmente, quando não tem mais opção. Hoje, vivemos um caos mundial e com isso muitas pessoas se aproximaram de Deus. Precisamos ficar no fundo do poço para realmente acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. E o Senhor, como um Deus misericordioso, nos sustenta por sua graça. E Ele fala para nós: por mais que sua fé seja pequena, a minha graça não falha. Por mais que você seja infiel, eu vou continuar fiel. Por vezes, a única forma para uma pessoa entender o plano de Deus é passando por uma tragédia. E hoje, vivemos além de nossas tragédias pessoais, uma tragédia na humanidade. As pessoas têm vivido de uma forma como convém, buscando seus sonhos na sua própria força, tentando construir um futuro que acham que é melhor para eles. Então Deus tem que trazer um tempo para que essa pessoa não consiga fazer mais nada. É uma quebra financeira, uma morte familiar, uma traição, uma quarentena. Algo acontece para que, enfim, ela comece a viver um propósito que já estava dentro dela, mas ela estava ocupada com outras coisas da vida. O coronavírus é um evento natural, porém é uma oportunidade que está diante de nossos olhos para criarmos um relacionamento, uma intimidade com Deus e pararmos com essa imaturidade de ficarmos correndo atrás de coisas da vida que achamos que são melhor para nós. É uma oportunidade de vivermos propósitos divinos que são muito melhores que os nossos. Você sabe qual é um dos maiores inimigos da sua fé, da sua caminhada? É o afã da vida, as preocupações do amanhã. O afã vira uma preocupação excessiva, que se transforma numa ansiedade, que é o mal do século, e vai paralisando a sua fé por completo, ao ponto de Deus precisar te parar. Deus para uma pessoa não para se vingar, mas sim por misericórdia, porque Deus não é vingativo, Ele é misericordioso. Olha a oportunidade que temos para ficar ainda mais claro para você. Vivemos hoje um deserto coletivo que fez você parar e recomeçar uma nova história. Agora, uma pergunta que será primordial para a sua verdadeira mudança. Você ama a Deus verdadeiramente? Se você ama a Deus, conforme diz na passagem no início da mensagem, tudo, absolutamente tudo cooperará para o seu bem. Se você ama a Deus, tudo o que acontece contigo, segundo a Bíblia, inclusive as coisas ruins, inclusive as tragédias, inclusive os abandonos, inclusive as traições, o salário atrasado, o desemprego, o complexo de rejeição, as coisas que você esperava e não aconteceram e você ficou frustrado,
o coronavírus. Quer mais? Todas as coisas, todas cooperam para o bem, mas sendo redundante, todas as coisas vão cooperar se você ama a Deus. Agora você pode estar perguntando dentro do seu coração: como eu vou descobrir se realmente eu amo a Deus? Você só descobre que ama uma pessoa na dor e na dificuldade, porque na bonança é fácil dizer que ama. Quando a vida financeira, sentimental e emocional vão bem, é fácil dizer que ama. Mas no deserto, no vale, na crise mundial, quando acaba tudo, quando não tem outra opção, e aí? É quando Deus fica em silêncio e não te responde mais, você descobre se amava Ele mesmo. Eu pessoalmente já passei por períodos do silêncio de Deus. Eu orava e Ele não respondia. E aí vem os questionamentos. Será que Deus me ama? Será que Deus ainda me escuta? Posso te dizer, é porque nós achamos que o versículo citado não é verdade. Se nós crermos no que lemos, acreditaríamos que tudo coopera para o nosso bem, independente do que seja. Existem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não creem no que leram, porque se acreditássemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não reclamaríamos das tragédias da nossa vida pessoal e nem do coronavírus. Lidar com a tragédia é terrível, é ruim, é muito ruim, mas de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem. Está escrito. O problema é que a maioria das pessoas foca na tragédia em si, mas não foca na potência que sobra após a tragédia. Foi isso que aconteceu com Jó e com vários homens da Bíblia. Eles focaram na potência que sobrou após a tragédia, porque depois de uma tragédia descobrimos uma força que não imaginávamos que tínhamos. Isso aconteceu comigo. E isso vai acontecer com muitas pessoas depois que essa crise mundial passar. Somos muito mais fortes e resistentes do que achávamos que éramos. Outro questionamento que pode estar no seu coração: Vinícius, eu entendi até agora, mas além dos meus problemas, esse vírus veio. Eu esmoreci, estou triste, sem esperança. Meu irmão e minha irmã, você pode perder tudo menos a esperança. E o que eu vou falar pode te machucar agora, mas é para o seu bem. Sabe por que você esmoreceu, está triste e sem esperança? É porque você não ama a Deus o suficiente para crer que tudo coopera para o seu bem. Você crê no que está escrito? A prova de amor sempre vem na dificuldade, na tragédia que o amor se revela. Quando está tudo bem, todo mundo ama. Mas quando alguma coisa acontece em nossa vida que foge do controle, é ali que mostramos se amamos ou não. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para aqueles que estão diante de uma dor terrível pessoal, ou mediante dessa crise mundial, e ainda falam: ainda diante das minhas dificuldades, eu estou de pé. Ainda diante das incertezas com relação ao cenário mundial, meu Deus é Deus. Ainda diante de toda essa crise, eu vou receber a minha vitória. Quando você sobrevive à tragédia e potencializa o que sobrou, acontece o milagre ou a transformação. Após a tragédia tem milagre, tem transformação, tem recomeço, tem sonhos realizados. Deus nunca fez um milagre em tempo de bonança. Nós não vemos Jesus andando em lugares de bonança. Jesus andava sobre as águas em tempo de tempestade. Jesus curava quem estava enfermo. A própria Bíblia diz que ele não veio para quem era são, mas sim para os doentes.
Entenda, as tragédias, tanto pessoais quanto a nível mundial, como estamos vivendo agora, não é por um fruto seu, é porque todas as coisas cooperam para o bem verdadeiramente. Infelizmente, muitos de nós adoramos colocar Deus numa posição de juiz, de condenação. Muitos falam assim: estou sofrendo isso, estou passando por isso, porque eu fiz aquilo. O mundo está passando por isso tudo com esse vírus, porque Deus está dando um recado para a humanidade. Gente, misericórdia, entendam isso. O coronavírus não caiu do céu, Deus não fabricou esse vírus. Isso foi consequência das escolhas do homem, e Deus respeita nossas escolhas. O grande problema que acontece é que ninguém está nem aí para Deus, vivendo a vida de forma egoísta, sem pensar no próximo, nem aí para a família, pensando apenas em ganhar dinheiro, vivendo uma vida fútil. Aí, quando vem algo assim, o coronavírus, que é nada mais que um evento natural, como um tsunami, um furacão ou outro vírus qualquer. Aí essa pessoa diz: Deus não podia ter permitido isso. Deus está nos castigando. Como se Deus fosse culpado por tudo que está acontecendo. Deus deu a liberdade aos homens por suas escolhas e, infelizmente, as escolhas do homem fazem com que pessoas inocentes paguem um preço muito alto. A maldade está no coração do homem. Deus é bom. Deus nunca erra. Deus nunca é injusto. Sempre está certo, independente do que podemos achar ou não. Pensamentos absurdos, como se a graça e a misericórdia de Deus não existissem. Se você pensa assim, meu irmão, minha irmã, mude a sua mentalidade. Coloque na sua mente que a humanidade está tendo uma oportunidade de se voltar para Deus. Agora, sabe por que nós questionamos a Deus? Porque nós não o conhecemos. E por que nós não o conhecemos? Porque não nos aproximamos dele, não oramos, não lemos a palavra. E se lemos, não cremos, porque se crêssemos, acreditaríamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As tragédias e as dificuldades não vieram para lembrar o quanto erramos, vieram sim para lembrar do quanto ainda podemos crescer. Vieram para lembrar que algo muito bom virá mais para frente. Nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Deus só permite os dias difíceis e as tragédias chegarem, porque o seu exemplo de superação vai ser usado para mudar a vida de outras pessoas. Depois desse vendaval, dessa crise, sobrarão apenas aqueles que permaneceram conectados à videira, Jesus Cristo, independente dos seus problemas, independente do coronavírus. Temos um grande exemplo de Jó. Ele não entrou na Bíblia porque era um homem rico. Jó não entrou na Bíblia porque orava nas madrugadas. Jó entrou na Bíblia porque superou a sua tragédia. Deus é que promove as bênçãos da sua vida. Se você perdeu algo, se essa crise te atingiu, é porque Deus está te alinhando para ganhar muito mais lá na frente. Se algo foi embora, é porque Deus quer preparar o seu coração para você se tornar mais maduro para receber outra coisa melhor. Se os sonhos tiveram que ser impedidos, se algo aconteceu, se a tragédia te alcançou, é dia de celebrar, porque onde vem o dia mau, o milagre está próximo de chegar. Onde tem tempestade, tem Jesus andando sobre as águas. Você tem que entender que Deus se manifesta em dias maus. Os dias maus não são consequências dos seus erros, porque os seus erros já foram pagos na cruz por Jesus. Os dias maus são feitos para cooperarem para o seu bem. Deus, como Pai, nos trata como filhos, exatamente como devemos tratar os nossos próprios filhos.
colocando limites. Tem coisas que aconteceram em sua vida justamente porque Deus, como Pai, teve que te colocar limites. Porque Ele tem um propósito e um plano que é bom, perfeito e agradável para você. E para viver este plano, você precisa estar maduro para receber. Por mais difícil que seja o que estamos vivendo hoje, sempre existe uma conspiração de bem a nosso favor, uma conspiração divina. Outra pergunta que pode estar no seu coração: como posso construir o meu futuro se eu estou instalado num ambiente trágico? Já vivia meus problemas pessoais e agora esse vírus? Como eu posso olhar para os meus sonhos? Como eu posso enxergar o amanhã se eu perdi meu emprego com tudo isso? Se meu marido saiu de casa, se meu filho está nas drogas, se recebi um diagnóstico ruim para a minha saúde? Se a economia global afetou a minha vida drasticamente? Respondo para você: isso tudo acontece porque existem pessoas que precisam aprender com as tragédias. O milagre e a transformação é o escape da tragédia. Com tudo que vem acontecendo, você tem apenas duas saídas. Ou você aprende com tudo isso e acredita que vai cooperar para o seu bem, ou você estaciona a sua vida e morre no deserto, como a maioria do povo israelita quando saiu da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Desconsideramos muitas vezes o Deus que temos, um Deus de graça, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que fala para você: meu filho, fica tranquilo, pois todas as coisas cooperam porque você me ama. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Por quê? Porque esse amor era o suficiente para Jesus, para que todas as coisas cooperassem para o bem de Pedro durante a sua jornada. Consegue entender isso? Se você ama a Deus, você tem todas as ferramentas necessárias para que Ele possa começar um projeto de crescimento ao seu favor em todas as áreas da sua vida. Independente de como esteja a sua vida hoje, independente de coronavírus. O seu futuro começa a ser construído com Deus, quando você supera as tragédias da vida e ainda o ama. Na Bíblia, encontramos histórias de pessoas que superaram tragédias, passaram por dias extremamente difíceis, foram abandonadas, vendidos pelos irmãos como escravo, pessoas esquecidas pela sociedade. Na Bíblia e na história da humanidade existem também tragédias, pragas, crises que mataram muito mais do que o coronavírus matará. A tragédia nos prepara para o melhor de Deus em nossa vida. Porque todas as coisas, meu irmão, minha irmã, todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? No meio da tragédia, conhecemos um Deus que nos tira o afã da vida, um Deus que nos tira a preocupação com o amanhã, pois basta a cada dia o seu mal. Como diz na palavra, que se Deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, Ele não vai se preocupar com você, que é filho? Você crê na palavra de Deus? Todo o nosso futuro está escrito. Ou não lemos ou não cremos. A maior parte dos cristãos vivem assim. Vão à igreja, por vezes têm uma vida razoável de oração, leem a Bíblia eventualmente, mas vivem uma vida medíocre em todas as áreas. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Não pagam o preço de renúncias e abandono do pecado e acham que indo 1 hora por semana na igreja vão mudar de vida. Quando conhecemos verdadeiramente o amor de Deus, a misericórdia dele e recebemos a sua graça, e ainda entendemos que a nossa dívida já foi paga pela morte de Jesus na cruz, nossa vida muda radicalmente.
Se você tiver fé no que está escrito na palavra, seu futuro já está construído. A ponte que te levará para um futuro de paz e prosperidade já está pronta. Independente do que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, inclusive essa crise mundial. Nunca reclame, nunca murmure da tragédia que você está enfrentando. Não questione a Deus com relação ao que está acontecendo no mundo. Por mais doloroso que seja, você precisa acreditar na Bíblia. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa se você tem problema na família, nos relacionamentos, na vida financeira. Não importa se você não tem esperança no futuro. Não importa que você está em depressão. Não importa que você está com medo ou pânico. Não importa que você está à noite sem dormir, com insônia. Não importa as preocupações que fazem você não acreditar em mais nada. Não importa o coronavírus. Não importa como você está ouvindo esta mensagem. Se você ama a Deus, tudo isso cooperará para o seu bem e Deus vai manifestar um milagre na sua vida após esta tragédia. Leia a Bíblia e creia no que está escrito, porque o que está por vir é muito, mas muito melhor do que você já viveu até hoje. Não desanime com a dor de hoje, porque os melhores dias ainda estão por vir. Ore comigo assim. Senhor, entramos na sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, são muitos filhos e filhas seus ouvindo esta mensagem. Que o Espírito Santo toque os corações como uma espada de dois gumes. Que elas realmente creiam que absolutamente tudo coopera para o bem delas, por pior que sejam as circunstâncias que estão vivendo. Não importa o que está acontecendo na vida de cada uma, seja por problemas pessoais, seja pelo coronavírus. Pai, a sua palavra é a verdade que nos liberta e cremos que tudo o que passamos hoje vai cooperar verdadeiramente para o nosso bem. Que o seu amor seja revelado na vida de cada uma, pois somente quando isto acontece é que temos uma verdadeira mudança de vida. E que através desta revelação elas descubram o seu verdadeiro propósito e possam viver as suas promessas, conforme diz na sua palavra, um plano bom, perfeito e agradável. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A crise vai acelerar o seu propósito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 11, 14 e 15 diz: Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. O que irei falar nesta mensagem é sobre o que é ser um homem e uma mulher espiritual, e como isso vai ajudar você a acelerar o seu propósito durante as crises. A Bíblia vai dizer que o homem natural entende só o que é natural.
Agora, o homem que é espiritual, não é que ele entenda somente ao espiritual. Ele entende bem tudo, absolutamente tudo. Se você for uma pessoa espiritual, você vai entender bem tudo. O que é natural e o que é do espírito. Por exemplo, no meio desta crise que assola a humanidade, 3 áreas da sua vida podem ser afetadas, principalmente a área financeira, emocional e espiritual. Você pode estranhar e perguntar, mas por que a vida espiritual? Eu te respondo, existem pessoas que começam a desacreditar de Deus quando a crise atinge a sua vida e pensam que Deus não as ajudou, o que não estava com elas. Os conselhos que ficam baseados na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, que você ouviu no início da mensagem, diz que precisamos ser espirituais, pois além de agradar a Deus, vai também trazer proteção para nossas vidas. O homem natural discerne das coisas da carne. O homem espiritual discerne de tudo. Nunca se esqueça disso. Muitas pessoas se questionam, ficam procurando respostas no meio desse caos mundial. Uma das perguntas mais frequentes é se devemos ter medo. Será que devemos? A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está no verdadeiro amor, você não precisa ter medo. Não existe nada que possa abalar você, se você tem fé. Nós precisamos sempre estar preparados em tempos de crise, pois nos tempos de crise se mantém de pé quem é espiritual. A pergunta é: como se faz para ser um homem ou uma mulher espiritual? É muito simples. Quanto tempo você dedica à leitura da palavra e à oração? Se você quer ser espiritual, não tem outro jeito a não ser usar estas 2 armas espirituais que estão à nossa disposição. O homem espiritual não é aquele que discerne somente das coisas do espírito. Ele consegue discernir tudo e todos, como diz na passagem. Ele consegue esquadrinhar tudo e todos. Deus nos deu uma arma totalmente poderosa, que é a inteligência espiritual. E isso já se encontra em nós, mas precisa ser desenvolvida. Precisa tornar-se uma realidade em nossa vida. Busque, com todas as suas forças e entendimento, se tornar um homem ou uma mulher espiritual, para que em meio às crises você não saia prejudicado, mas sim prospere. Pois podemos afirmar que a crise que nos encontramos hoje não será a última de nossa vida. Como dito e insisto, o homem espiritual discerne tudo. Um homem espiritual está ligado ao que Deus está pedindo, está ligado no que Deus está te falando e no que Deus está mostrando. Meu irmão, minha irmã, assistir vídeos de pregações aqui no YouTube ou em outra rede social é bom? Sim, claro que é. Mas não é isso que vai te fazer espiritual. O que te faz espiritual é estar conectado com Deus diariamente. Deus tem um plano para a sua vida e você precisa criar intimidade com Ele através da palavra e da oração. Costumo dizer que falamos com Deus através da oração e Ele fala conosco através da palavra. As crises vêm e deixam aqueles que são espirituais ainda mais fortes. Em várias passagens da Bíblia, quando as crises aconteceram, isto fez com que grandes homens e mulheres de Deus se levantassem. Mas quando as crises vieram, eles estavam prontos, em comunhão com Deus e preparados para serem usados. O mundo espiritual é muito mais forte do que o mundo natural.
Quem discerne das coisas do Espírito consegue discernir todas as coisas. Mas se você só discerne das coisas naturais, das coisas da carne, qualquer crise que vier contra você vai afetar a sua vida profundamente. Então, por que não discernir todas as coisas? Te faço esse convite. Será que não vale a pena o sacrifício? Sacrifique-se, meu irmão, minha irmã, com a oração e com a leitura, meditação e estudo da palavra. Não será fácil, por isso demandará tempo, dedicação e renúncias. Mas eu aconselho você, pague este preço, pois valerá muito a pena e você viverá os propósitos de Deus em meio a qualquer crise. Crises aceleram propósitos. José estava preso. O propósito de vida dele era governar e alimentar uma geração. Você deve conhecer bem a história dele. Sabe o que acelerou José em deixar de ser um prisioneiro e cumprir o seu propósito como governador do Egito? A crise que assolou o mundo na época. Hoje vivemos isso. E se essa crise se instalou no mundo, é porque propósitos serão acelerados. Enquanto existem muitas pessoas com medo, Deus está acelerando o seu propósito. Enquanto pessoas estão pensando em desistir da fé, porque foram atingidas pela crise, seja financeiramente ou emocionalmente, Deus está acelerando o seu propósito. Independentemente de como se encontra a sua vida hoje, ouvindo esta mensagem, Deus vai agir ao seu favor. Mas para isso, você precisa estar conectado a Ele para entender verdadeiramente quais passos você precisa dar a partir de hoje. Ser um homem ou mulher espiritual é tudo o que você precisa buscar. Pois assim, independente do que possa acontecer em sua vida, você sempre estará pronto ou pronta para cumprir os propósitos de Deus, mesmo em meio ao caos. Ore comigo assim: amado Deus, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, vivemos hoje em meio a uma grande crise mundial. Muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem foram muito atingidas por esta crise, Pai. Senhor, que elas criem a consciência que no meio das crises, propósitos se levantarão. Profetas serão levantados e a sua vontade prevalecerá. Toque-os agora, Pai, em nome de Jesus. Haja a favor deles, Senhor. Que essa revelação sobre o homem espiritual e natural seja um divisor de águas em cada vida. Que a partir deste momento eles busquem a Ti através da oração, da leitura, meditação e estudo da palavra. E busquem com todas as suas forças o seu braço amigo. Abençoa-nos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Três passos para vencer a crise. O pós-coronavírus. No livro de Isaías 40:26 diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Gostaria de iniciar essa mensagem afirmando para vocês, meus irmãos e irmãs, o mundo não será mais o mesmo após o coronavírus.
A palavra de Deus tem resposta para tudo, e quem ainda não a conhece, não sabe o que está perdendo. Quem não conhece a palavra de Deus, se desespera com situações que são passageiras. Quem não conhece a palavra de Deus, toma decisões precipitadas, mal sabendo que no outro dia as coisas vão melhorar. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela conserta, ela ajeita, ela salva. A palavra de Deus tem resposta para qualquer pergunta que a humanidade fizer. E hoje nós estamos passando por uma crise na humanidade, revelando quão frágil nós somos. Somos frágeis e nos entregamos a qualquer notícia que publicam. A maioria de nós não está preparado para receber más notícias, mesmo que sejam falsas. Não podemos deixar de encarar a seriedade do que estamos passando. Mas quando entendemos que por trás de crises existe um propósito divino, acalmamos o nosso coração. Mesmo que o vírus que estamos enfrentando atualmente, o coronavírus, não seja tão letal quanto esperado pela graça de Deus, uma situação muito pior está para acontecer: o pós-crise. O efeito do pós-crise irá matar muitas pessoas, emocionalmente e financeiramente, principalmente. Já estamos vivendo isso, observando diversas pessoas perdendo seus empregos. Já existem muitas pessoas que estão entrando em crises emocionais e até espirituais, questionando o porquê disso estar acontecendo. Perguntas como: por que Deus permitiu isso estar ocorrendo? Sempre teremos nossos questionamentos, nossos problemas, mas quero trazer uma palavra hoje que irá mostrar para você e dizer biblicamente que esse vírus é inevitável e que as crises são inevitáveis. Hoje vou revelar um segredo bíblico para que você suporte e vença qualquer vírus, qualquer crise, qualquer dificuldade que vier sobre a sua vida. Porque depois que vencermos esse vírus, virão outros, talvez não mais infecciosos naturalmente e fisicamente, mas talvez vírus emocionais, como a raiva, que tenta entrar em nossas vidas, ou como a depressão, entre outros. A Bíblia vai dizer: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, mas infelizmente às vezes ficamos irados, e isso é um vírus emocional, que se você não ficar de quarentena, você irá infectar outras pessoas com um sentimento de raiva. Não pense que o vírus, apesar de ser coletivo, e por isso nos assusta de certa forma, é mais letal do que vírus particulares que você pode ter em sua vida. Você pode carregar diversos vírus em suas emoções, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, que tem um poder letal muito maior do que o vírus coletivo que estamos enfrentando. Preste atenção nesta palavra em Lucas capítulo 5, versículos de 11 a 13. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Aqui, o filho pediu o que era dele por direito, de forma adiantada, fora de tempo, e gastou tudo de forma irresponsável. Provavelmente você já gastou algumas coisas na sua vida, não só dinheiro, mas amor, emoções, amizades, e com certeza você já gastou irresponsavelmente essas heranças que Deus nos dá. Nós vamos entender aqui que o problema não é gastar tudo que temos. O problema não é gastar toda a sua energia emocional. O problema não é gastar todo o dinheiro que você tinha guardado. O problema não é gastar
todas as palavras que você tinha para resolver um problema com alguém. Você vai entender. Continuando na passagem, em Lucas 15, 14 a 24. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Nesta passagem, nós precisamos nos atentar para algumas coisas nesta palavra. Primeiro, ele resolveu pegar o dinheiro por um impulso emocional. Afirmo, quem de nós não agiu por impulso? O problema nesta passagem não foi ele ter gastado tudo irresponsavelmente. A grande questão é quando tomamos más decisões e agimos irresponsavelmente. Não sabemos o que vai acontecer e o que pode vir junto com a nossa má decisão. A Bíblia diz que no tempo que ele gastou tudo, veio uma grande fome sobre a terra. O problema não é a fome ter vindo, era ele já estar mal quando a fome veio. Aqui é o ponto principal. O problema não é o coronavírus, são as pessoas que já estão com diabetes, que estão com crise pulmonar, que já estão mal de saúde e recebem o vírus. A palavra de hoje é: não importa o que vem de fora, o que importa é o estado que você está quando o vírus, quando a crise vem. O estado do filho pródigo era lamentável e por isso aquela fome o levou a comer comida de porcos. Mas a questão é que ele não imaginava que viria uma crise. Nós também não conseguimos prever o dia de amanhã. E da mesma forma como o filho pródigo, podemos estar no meio de uma má decisão e vir uma crise mundial. É exatamente o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas já estavam tomando más decisões financeiras, conjugais, emocionais e foram pegas de surpresa com o coronavírus. Da mesma forma, não podemos nos esquecer que um dia teremos a maior surpresa de todas, dessa vez negativa para alguns, que é a surpresa do Filho do Homem, que irá descer com toda a sua glória. Ninguém vai saber o dia e seremos julgados pelo estado que estamos. Enquanto existem pessoas reclamando da vida porque se encontram em algumas prisões emocionais, financeiras, sentimentais e espirituais, tem outras que estão aprendendo a fazer as coisas certas, mesmo em dificuldade. Um dia a crise chega, pega e detona alguns, mas levanta quem está preparado. A pergunta que fica é: em que estado você está hoje? Por que eu pergunto isso? Porque sempre eu tenho falado, Deus está dando uma oportunidade maravilhosa,
mediante esta crise que estamos vivendo, para nos prepararmos, colocarmos as coisas em ordem, colocar nossa família em ordem. E por muitas vezes não entendemos que para sair da crise é necessário alguns passos. 3 passos hoje nós vamos aprender com o filho pródigo. Primeiro passo. O primeiro passo que fez o filho pródigo sair da crise foi cair em si. Se você não identificar aonde se encontra o problema, se você não identificar o estado que você está hoje, se não houver essa percepção, você não vai cair em si. Ele caiu em si. E quando ele fez isso, ele disse: levantarei e irei. O grande aprendizado aqui. Quem foi que colocou ele nesse problema? Ele mesmo. Quem tirou ele desse problema? Ele mesmo. Existem problemas que você criou, que você tem que resolver. Existem problemas que você não criou, como o coronavírus, que Deus vai resolver. Existem desertos que você se meteu e você vai ter que sair. Existem desertos, como o povo de Israel entrou, que Deus colocou e Ele mesmo vai tirar. O filho caiu em si, levantou, foi e resolveu. Então, como primeiro passo para você sair da crise, é cair em si. Segundo passo. O segundo passo que ele fez para lidar com a crise foi lidar com os opositores. O próprio irmão de sangue mais velho ficou indignado com a festa que fizeram quando o irmão voltou. Por vezes, seus opositores vão ser seus irmãos. Muitos, preste atenção, quando verem você se reconciliando, não vão suportar. Existem pessoas que não suportarão ver você sendo levantado por Deus. E essas pessoas geralmente vão ficar lembrando o seu passado, porque não estão conseguindo lidar com o seu futuro. Terceiro passo. O terceiro passo é mais difícil. Recuperar a sua identidade. Neste caso, ele teve que aceitar ser filho novamente. Além dele mesmo ter causado um problema interno, existia uma tragédia externa que foi causada pela fome. Desta forma, fica difícil recuperar sua identidade. Aceitar uma posição de filho para algumas pessoas pode ser até impensável. E elas aceitam até uma posição de ser empregado. Você vai entender. Existem pessoas que estão se vitimizando até hoje, se questionando de seus erros. Mas foi para isso que Cristo veio, para pegar nossos erros, pegar nossos pecados, cravar na cruz do Calvário e nos declarar absolvidos, dando a chance de começarmos de novo, sem acusação de ninguém, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa recuperação de identidade foi aceitar a posição que ele perdeu. E às vezes para nós é muito difícil aceitar algo que deixamos escorrer pelas mãos. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, Deus quer restituir, Deus quer trazer de volta, Deus quer te dar mais e melhor do que antes, porque antes ele era filho, mas não tinha festa. Agora ele voltou a ser filho com festa. Em que estado você está hoje? Em que estado essa crise te encontrou? Lembre-se que todo problema que vem sobre a sua vida, que você não plantou para chegar, Deus vai resolver. Ou seja, o coronavírus, ele vai resolver. Faça apenas a sua parte, tomando precauções, passando álcool gel na mão. Não ficando na rua perambulando se você não tem realmente o que fazer. Cuide-se, mas saiba que quem está cuidando de você mesmo é Deus. Essa história do filho pródigo só aconteceu com ele pelo estado em que ele se encontrava. E poderia ser uma história bonita de superação, mas virou uma história de miséria,
de humilhação. Ou seja, o filho de um homem muito rico teve que comer comida de porco, porque esse problema ele mesmo criou e não imaginava que viria uma surpresa negativa, uma crise. Grave isso. A crise não é mais forte do que o estado que você se encontra. Se o teu estado hoje de fé é inabalável, qual vírus vai te atingir? Qual crise vai te atingir? Se o teu estado emocional hoje é de equilíbrio, quem vai te fazer chorar e ficar desesperado? Hoje, você precisa tomar uma decisão de que estado você quer estar quando a crise vier, depois do coronavírus. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, terão crises. Muitas serão as aflições dos justos. Surgirão problemas para serem resolvidos. Todos estão assustados com o coronavírus. Tudo bem, mas lembra quantos outros vírus já passamos, doenças, quantas crises, quantas ameaças, e você está aqui escutando comigo agora esta mensagem? Deus tem um plano na sua vida. Ele quer que você organize as coisas. Porque quando a crise da Babilônia chegou, Daniel estava de joelhos. Agora eu te pergunto, quando a crise chegar, você estará como? Com a mão na cabeça, desesperado, ou de joelhos orando? Quem é você quando a crise chega? Quem é você quando o vírus tenta infectar as áreas da sua vida? Chegou a hora de transformar o seu medo em força para avançar. Transformar sua vida errada em uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Transformar a sua falta de preparo em treinamento. O mais belo é que, com 3 passos, o filho recuperou o que Deus tinha para ele. Ele caiu em si, levantou e foi. Tome uma atitude hoje. Caia em si, veja o estado que você se encontra e corre atrás do prejuízo. Ele soube lidar com os opositores, com a crítica voltada para ele. Ele aceitou a posição de filho novamente. Não sabemos exatamente como iremos nos encontrar depois dessa crise que estamos enfrentando, mas eu sei que tem uma posição que nunca perdemos, a de filhos de Deus. Surgirão vírus, crises emocionais, entre muitas outras, mas a posição de filho, nenhuma crise consegue te tirar. A crise não é uma opção, ela simplesmente surge, como o coronavírus. Você pode ter tomado todas as precauções possíveis, como a do álcool em gel, da máscara, mas mesmo assim ainda falta comida nos supermercados. Mesmo assim, ainda tem pessoas sendo demitidas em massa. Entenda que não depende de você, é um problema coletivo. Da mesma forma que Daniel não fez nada para Nabucodonosor entrar em crise. Como José não fez nada para o Egito ter fome. Daniel, José, dentre vários outros da Bíblia, foram usados como parte da solução das crises. Agora eu pergunto a você, no momento de crise, de vírus, no momento de alarde mundial, você vai fazer parte do problema ou você vai fazer parte da solução? A escolha é sua, o posicionamento é seu. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos na sua santa e doce presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem toque em corações de uma forma profunda. Vivemos hoje, Senhor, uma situação de crise mundial. Infelizmente, muitos dos seus filhos e filhas não estavam preparados, estavam em crises internas, fazendo com que esta crise externa os afetasse. Que a partir de agora, Pai, eles aproveitem essa oportunidade para se prepararem para o pós-coronavírus, da grande crise que virá, que é evidente. Que eles se preparem resolvendo as suas crises internas,
para que com isso torne-se solução de problemas e não façam parte deles. Revele isso, Senhor, a todos os corações que ouvirem esta mensagem. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Viva com propósito. Em 1 Coríntios 15:58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nesta passagem, Paulo quer dizer para sermos constantes, melhores, excelentes, fazendo mais do que o suficiente no serviço de Deus. A vida sem propósito é inútil. Propósito significa algo estabelecido como um objeto ou um fim a ser atingido. Os cristãos devem ser pessoas com um propósito. Em Romanos 14:17 diz: Deus, o qual é a justiça, a paz e a alegria do Senhor no Espírito Santo. Paulo também quer dizer nesta passagem que, em virtude da ressurreição, nada do que fazemos é vão. Às vezes tornamo-nos apáticos em relação a servir ao Senhor porque não vemos quaisquer resultados. Saber que Cristo ganhou a suprema vitória deve afetar o modo como vivemos hoje. Não deixe que o desânimo por uma aparente falta de resultados o impeça de fazer a obra do Senhor com entusiasmo sempre que tiver a oportunidade de fazê-la. Hoje é uma oportunidade para voluntária e deliberadamente buscarmos a Deus, com o intuito de conhecê-lo melhor do que o conhecíamos ontem. Hoje podemos determinadamente seguir adiante com o propósito de realizar boas coisas para o reino. Em Provérbios 4:25-27 diz: Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Jesus sabia qual era o seu propósito. Ele disciplinou-se para permanecer na jornada, vivendo sua vida para cumprir o propósito. Fomos comprados por um alto preço para vivermos nossa vida de tal forma que nos tornemos sal da terra e luz do mundo. Devemos deixar de lado nosso egoísmo, uma vida concentrada em nós mesmos, e vivermos para o aperfeiçoamento dos outros. Então experimentaremos o que diz em 1 Pedro 1:8, a alegria indizível e cheia de glória. Ore comigo assim: Senhor, venho buscando diariamente a sua presença. Pretendo continuar constante, fazendo o meu melhor para o serviço de Deus. Sei que tudo o que faço não é em vão, porém digo que não procuro recompensas. Faço tudo porque te amo demais, Senhor. Todo serviço que me propus a fazer não é absolutamente nada perto do que Jesus fez por mim, sem me conhecer e sem eu merecer. Busco a Ti com todas as minhas forças e com o coração aberto, para que me uses em prol dos propósitos que o Senhor tem para mim, para honrar e glorificar o Teu nome. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Suas feridas serão curadas. No livro de Salmos 147:3 diz: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Todos nós sofremos perdas e parte delas são irreparáveis. Por mais dolorido que seja, teremos que conviver com elas. Parte de nossas perdas entenderemos a razão para tanta dor,
porém outras jamais encontraremos respostas. Apesar disso tudo, posso afirmar para você uma certeza absoluta: Deus nos protege e nos consola nesses momentos com a sua bondade. Por muitas vezes não haverá entendimento completo do que aconteceu, mas o Senhor nunca permitirá que passemos por uma prova ou tribulação que vá além do que podemos suportar. Muitas das minhas mensagens citam a passagem de Romanos 8:28, que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com seu propósito. Digo sempre isso porque quando esse ensinamento entrou na minha alma, minha vida mudou completamente. Foi um verdadeiro divisor de águas na minha caminhada cristã. Pode ser a pior dor, a pior. Isso vai cooperar para o seu bem. Acredite. Este é o motivo pleno para confiarmos naquele que tudo vê, naquele que tudo controla e naquele que tudo determina. Como seres humanos limitados e fracos, ficamos buscando os porquês dos sofrimentos, sendo que a decisão mais acertada é a de descansar em Deus. Ficamos cansados física e mentalmente devido à tensão e à angústia na procura de respostas. Com isso, não aquietamos o nosso espírito, não alcançando a serenidade que nos permitiria escutar a voz doce do Espírito Santo, que é o nosso consolador nas horas mais difíceis. Deus tem o controle de tudo em nossa vida. Ele sabe o que sentimos, o que pensamos. Ele sabe de nossas perdas e de nossas dores. Mas, como diz na passagem, Ele cuidará das feridas, Ele derramará o bálsamo que nos consolará. Quando a dor for insuportável, corra para os braços do Senhor e deixe Ele cuidar de você como um pai que cuida amavelmente de seu filho. Ele, além de curar as suas feridas, acalentará o seu coração. Ore comigo assim: Pai amado, peço a Ti nesse dia que cure as feridas que carrego em minha alma e em meu coração. Entendo, meu Deus, que nada foge ao seu controle. A Sua palavra promete que, por pior que seja o problema, tudo isso cooperará para o meu bem. Eu confio e tomo posse desta palavra. Não quero ficar procurando os porquês de tanto sofrimento. Peço a Sua graça para passar por tudo isso e me fortalecer através do Seu Santo Espírito. Descanso em Ti, Senhor. Me aquieto perante a minha dor, para que o Espírito Santo me console em Sua doce presença. Obrigado por tudo, Pai. Sei que tudo tem um propósito e essas dores vão contribuir para o meu bem no momento oportuno. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você crer, Ele responderá. Salmo 86:7 diz: no dia da minha angústia, clamarei a Ti, pois Tu me responderás. A palavra de Deus é o alimento espiritual que lhe dará vigor para os dias maus, para os dias da adversidade. Essa passagem é maravilhosa, então vamos analisar com mais atenção cada trecho dela. Onde diz assim: no dia da minha angústia. O salmista sabia veementemente que existiriam momentos de aflição e que nossa alma não estaria bem, dias de desânimo e tristeza. Ele não enxergava apenas os dias como o céu azul pela frente, mas a possibilidade de nuvens carregadas para uma tempestade turbulenta em algum momento da caminhada. Na segunda parte diz assim: clamarei a Ti. Mesmo sabendo que os dias ruins e os infortúnios viriam, o salmista estava ciente e convicto que não estaria só. Ele tinha com quem contar, ele tinha a quem recorrer, ele tinha a quem clamar, o seu Deus. Na outra parte diz assim:
tu me responderás. Aqui está o exemplo de fé que devemos seguir. Pela sua expressão, o salmista tinha certeza absoluta que o Senhor lhe responderia. Nesta afirmação não existe qualquer dúvida em seu coração. Não existem questionamentos como talvez ele me responda ou é possível que ele me responda. Ele foi incisivo, cheio de fé. Ele me responderá. A fé precisa ter convicção. Você consegue perceber a convicção do salmista nesta passagem? Este é um grande exemplo da postura que devemos ter perante o Senhor no dia da angústia. Permitimos por muitas vezes que o medo domine nosso coração, fazendo com que nossa alma permaneça angustiada. Deus está sempre atento ao nosso clamor e nos ajudará nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Ele nos ajudará a enfrentar qualquer tempestade. Precisamos crer e descansar nele. Portanto, com relação a qualquer expectativa, precisamos fazer como o salmista, declarar a nossa fé em Deus e descansar nele, pois ele vai agir a nosso favor. Frequentemente, quando não existe alívio à vista, tudo o que podemos fazer é reconhecer a grandeza de Deus e esperar por dias melhores. A convicção de que Ele responde à oração nos sustentará em tempos difíceis. Ore comigo assim: querido Deus, assim como o salmista, afirmo que no dia da minha angústia clamarei a Ti, tendo convicção que me responderás. Somente o Senhor poderá nos dar a graça, nos sustentando nos dias maus. Jesus venceu o mundo e nos afirmou que teríamos tribulações. Assim como Ele, vencerei as angústias e tribulações desta vida, na certeza que o Senhor estará comigo em todos os dias da minha vida. Creio e descanso em Ti, Senhor. A Tua graça me basta e o Seu amor me sustenta. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.